Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus o Cristo. Eu sou o professor Marcelino Silvério e você é muito bem-vindo à nossa quarta aula da matéria Teontologia, que faz parte do curso básico de Teologia. Eu estou muito feliz de você ter chegado até aqui. Sou grato a Deus pela tua vida. Desde já, eu quero mandar um abraço para todos os meus alunos que estão espalhados no vasto campo deste nosso Brasil. Temos alunos ali na Bahia, temos alunos no Maranhão, temos alunos também no interior paulista, também temos alunos em Angola. Quero mandar um abraço para os irmãos de Angola que estão assistindo a nossa videoaula, que estão fazendo o curso de teologia conosco. Estou muito feliz em receber vocês aqui, ok? Quero desde já também louvar a Deus pela vida do pastor David, né? Nós abrimos um núcleo, inauguramos um núcleo teológico aqui em Itapevi, na congregação ali do nosso amigo pastor David. Tem sido uma bênção, os irmãos têm sido impactados pelo curso teológico e eu sou muito grato a Deus por tudo quanto Deus está fazendo na minha vida e na vida dos meus alunos, né? Eu quero mandar um abraço também para o meu amigo pastor Ronaldo Rezende, que é o presidente da CEIB, Confederação Evangélica Internacional do Brasil, né? Eu estou dando aula de teologia ali em Ferraz de Vasconcelos pela CEIB. Pastor Ronaldo, ele tem apoiado esse nosso trabalho e tem investido neste projeto, né? Já faz um mês que nós estamos lecionando teologia ali em Ferraz de Vasconcelos. Os irmãos, os alunos também que estão nos assistindo aqui agora, têm sido impactados por esse curso e eu sou muito grato a Deus. Eu sou muito grato a Deus porque quando eu ensino, quando eu leciono, eu também aprendo muito, né? Uma das maneiras de você aprender é você ensinar. Sabia disso? Quanto mais você ensina, mais você aprende. Eu quero mandar um abraço para todos os meus alunos ali de Ferraz de Vasconcelos, que também muitos são inscritos no nosso canal e também estão nos assistindo aqui agora. E você que é novo por aqui, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, amém? É de graça, não paga nada, se inscreva. Além de se inscrever, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Amados, é muito importante você deixar o seu like, deixar o seu joinha, porque quando você deixa o seu like, deixa o seu joinha, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e o próprio YouTube, a própria plataforma, ela indica você, indica os seus vídeos, né? Então é muito importante você deixar o seu like, deixar o seu joinha e também compartilhar esse vídeo. Não custa nada, irmão, é de graça. Clica aí em compartilhar, compartilhe no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, compartilhe o link desta videoaula para que nós possamos alcançar mais vidas através do conhecimento da palavra de Deus, amém? E eu sou muito grato a Deus porque muitos dos meus alunos têm sido impactados pelo nosso curso, né? Por este curso teológico. Eu recebo feedback, eu recebo aí mensagens de alunos dizendo que tem sido uma bênção estudar teologia conosco, né? Esse curso tem transformado vidas e isso é um motivo de gratidão, isso é um motivo de muita alegria. Quando eu ouço esses feedback, eu fico mais empolgado para continuar ministrando e ensinando a palavra de Deus. Eu ensino teologia, irmãos, por amor, porque eu amo ensinar teologia, né? Eu ensino teologia de segunda a domingo, né? Todos os dias eu estou ensinando teologia. Quando eu não estou no núcleo, estou em outro. Quando eu não estou nos núcleos, eu estou aqui gravando videoaulas para vocês. Isso é muito prazeroso para mim. Ok, meus queridos? Amados, estamos estudando a teontologia, né? O que é teontologia? Teontologia é o estudo do ser de Deus, ok? Teontologia é o estudo do ser de Deus. E durante este mês que nós estudamos esta disciplina de teontologia,
nós aprendemos muito. Eu tenho a certeza que nós nos aproximamos um pouco mais de Deus, né? Estreitamos aí o nosso laço de intimidade com o nosso Deus através do conhecimento da palavra, através deste estudo. É bem na verdade que é impossível estudar Deus. É bem na verdade que é impossível você fazer um estudo de Deus, né? Esse Deus que é transcendental, incomensurável, esse Deus que é tremendo, né? Todo-poderoso. É impossível a mente humana estudar esse Deus. Então, como é que eu defino a teologia? Eu defino a teologia sendo o estudo de assuntos relacionados a Deus. Nós estamos estudando não Deus, mas sim assuntos relacionados a Deus, né? É bem na verdade que o termo teologia é um termo que vem do grego, que significa estudo de Deus, né? Porém, a mente humana é muito pequena e nós não temos esta capacidade de estudar Deus. Então, repito, nós estamos estudando assuntos relacionados a Deus, ok? E durante todo esse nosso estudo, durante este mês que nós estudamos esta matéria, esta disciplina de teontologia, nós vimos um Deus que é pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, governa e sustenta todas as coisas pela força do seu poder e pelo poder da sua palavra. Nós estudamos um Deus que é espírito, imaterial. Vimos também esse Deus que é criador, né? Esse Deus que criou todas as coisas. Nós vimos também que esse Deus que é pessoal, ele tem um nome, né? Ele se revelou a Moisés lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, dizendo: eu sou o que sou, o eu sou me enviou a vós, né? Revelando para Moisés o seu nome, que no tetragrama é Ud-Re-Vav-Re, né? Ud-Re-Vav-Re, né? Alguns pronunciam Iauê, outros Iau, né? Mas está aí o eu sou no tetragrama Ud-Re-Vav-Re, né? Podemos dizer Iauê, né? Então, Deus revelou o seu nome para Moisés. E durante todo o nosso curso, nós vimos esse Deus que se revela a Moisés, né, usando o antropopatismo, que é o sentimento humano, e o antropomorfismo, que é a forma humana, né? Então Deus, para se revelar ao homem, ele usa o antropomorfismo, que é a forma humana, e o antropopatismo, que é o sentimento humano, ou seja, ele fala a linguagem que o homem possa compreender. Ok? Nós vimos isso na aula passada. Nós vimos também a teofania. O que é teofania, né? Teofania, teo, que é Deus, né? Fania, que é a aparição, ou seja, a aparição de Deus, né? Em forma humana, né? Aparição de Deus em forma humana. Nós vamos ver a teofania em várias partes da Bíblia Sagrada, né? Deus se revelando ao homem, tomando aí a forma humana, muitas das vezes se apresentando como um anjo. Você lembra que quando o anjo desceu para anunciar a Manoá que ele seria pai de um homem cujo nome seria Sansão, este homem seria o libertador de Israel, este homem cujo nome seria Sansão, ele teria que ser nazireu, né? Ele teria que se abster de bebida forte, não poderia tocar em nada morto, ele também não poderia cortar o cabelo, enfim. Quando o anjo, depois que entrega a mensagem para Manoá, vai voltar para o céu, Manoá pergunta para ele, me diga qual é o teu nome? E o anjo diz para Manoá, por que pergunta meu nome? Visto que sou o maravilhoso
Olha só o que o anjo disse, vou repetir. Por que perguntas o meu nome, visto que sou maravilhoso? Agora, em Isaías, capítulo 6, versículo 9, ou é 9, 6, Isaías, quando profetiza sobre o advento do Messias, haja visto que Isaías é considerado o profeta messiânico, porque ele foi o profeta que mais profetizou acerca da vinda do Messias. Em Isaías 6,9, ele vai dizer que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Olha só, maravilhoso é o mesmo nome que o anjo revelou para Manoá, né? Então nós temos aqui uma teofania, Deus revelando em forma de homem, né? Se apresentando, né? Eu sou aí o maravilhoso. Isaías agora disse que o Yeshua, que viria, o libertador de Israel, seria o maravilhoso. É muito interessante, é muito profundo estudarmos sobre isso. Nós vimos durante toda a nossa matéria de teontologia um Deus que é transcendente, que está acima de todas as coisas. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. O caminho de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos. Um Deus que é transcendente, mas também um Deus que é imanente, um Deus que é emanente, transcendente e emanente. Vimos também sobre isso. Bom, hoje nós iremos ver sobre a Trindade, esta doutrina, né, que tem sido temas de debates e muitas controvérsias sobre este assunto. É complicado para quem vai ensinar e para quem vai aprender sobre este assunto, sobre esta matéria, sobre esta doutrina da Trindade. Então, eu lhe aconselho a prestar muita atenção nesta aula, para que você não perca nenhum tópico, para que você não perca nenhum momento, porque é muito importante que você fique focado na aula de hoje, para que você venha sair desta aula compreendendo, entendendo o que é Trindade, ok? Então o tema de hoje é Trindade, e nós vamos ver alguns conceitos dessa Trindade, alguns pensamentos sobre Deus, ok? Bom, a primeira palavra que eu quero que você vai se familiarizando com ela é monoteísmo. Está aqui, né? Monoteísmo. O que é monoteísmo? Monoteísmo é a crença em um só Deus, ok? Vem do grego, que significa um só Deus, um único Deus. É uma crença de adoração ao único Deus verdadeiro. É exatamente diferente do politeísmo, que crê na existência de vários deuses. Monoteísmo é de fato verdadeiro, porque é bíblico, como já vimos em outras notas de exposição. A Santa Trindade é constituída de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo que os 3 são um só Deus, que é exatamente o que ensina o monoteísmo. O monoteísmo tem se tornado uma crença universal. O cristianismo, em geral, está firmado no monoteísmo, ok? Então vai se familiarizando com esta palavra, com este termo monoteísmo, que é a crença em um só Deus. A Bíblia fala, né, do monoteísmo, iremos ver isso daqui a pouco, um pouco mais a fundo, ok? Esse pensamento que existe um só Deus, ele é bíblico, e todas as igrejas hoje pentecostais do Brasil acreditam em um só Deus, acredita e defende o monoteísmo, porque é uma doutrina bíblica, é um assunto bíblico, ok? Bom, a segunda palavra que eu quero que você se familiarize com ela é o politeísmo, ok? Está aqui, politeísmo. O que é politeísmo? Politeísmo vem do grego, que significa muitos deuses, né? O politeísmo é a crença em vários deuses, né? As nações da antiguidade e até nos dias atuais, né, muitos
acreditam em vários deuses, existem essa crença, né? Este culto a vários deuses, culto de muitos deuses, né? Era característicos das religiões antigas e pratica-se ainda hoje em muitas terras pagãs. Baseia-se ele na ideia de que o universo é governado não por uma força só, mas sim por muitas, de maneiras que há um Deus da água, um Deus do fogo, olha só, né? Um Deus de montanhas, um Deus de guerra e etc. Então, é a crença em vários deuses, né? Bom, a segunda palavra que eu quero que você se familiarize com ela e a conheça é o agnosticismo. Essa palavra aqui, ó, agnosticismo. O que é agnosticismo? Expressão originada de duas palavras gregas que significa não saber, nega a capacidade humana de conhecer a Deus. A mente finita não pode alcançar o infinito, declara o agnóstico. Mas o agnóstico não vê que há grande diferença entre conhecer a Deus, no sentido absoluto, e conhecer alguma coisa acerca de Deus. Não podemos compreender a Deus, isto é, conhecê-lo inteira e perfeitamente, mas podemos aprender, isto é, ter uma concepção de sua ou da sua pessoa. Então, o agnosticismo defende a ideia, defende o conceito, o pensamento de que nós não podemos conhecer a Deus, né? Que a nossa mente humana não consegue compreender esse nosso Deus, né? Mas nós já vimos que nós podemos sim conhecer a Deus dentro do âmbito de sua revelação, que é a palavra de Deus. Aquilo que está revelado na sua poderosa, bendita palavra, nossa regra infalível de fé. Nós podemos conhecer a Deus dentro deste âmbito, desta revelação, ou seja, através da palavra de Deus. Bom, a segunda palavra que eu quero que você conheça é panteísmo, né? Aqui embaixo, aqui, dá para vocês verem aí? Panteísmo. Ou eu vou colocar aqui em cima, aqui é melhor para vocês? Aqui, ó. Panteísmo. O que é panteísmo? O termo panteísmo é proveniente de duas palavras gregas que significa tudo é Deus. É o sistema de pensamento que indica Deus com o universo, né? Árvore e pedras, pássaros, terra, água, répteis, homens, todos são declarados parte de Deus, vive e expressa-se a si mesmo através das substâncias e forças, como alma se expressa através do corpo. Então, o panteísmo está aqui, né? Panteísmo é a crença que tudo é Deus, né? A árvore é Deus, a terra é Deus, a natureza é Deus, tudo é Deus. Este é o conceito do panteísmo. Ok, queridos? Bom, vamos continuar aqui. Vai anotando aí o que você está aprendendo, né? Vai anotando aí o panteísmo, né? Vai anotando aí o monoteísmo, o politeísmo, o agnosticismo, né? E agora eu quero que você conheça uma outra palavra que é o deísmo, né? Eu vou apagar aqui, tá bom? Vou apagar aqui. Puf, apagou. O deísmo. O que é deísmo? O deísmo admite que haja um Deus pessoal que criou o mundo, mas insiste em que depois da criação, Deus o entregou para ser governado pelas leis naturais. Em outras palavras, ele deu corda ao mundo como quem dá corda a um relógio e o deixa sem mais cuidado da sua parte. Dessa maneira, não será possível haver nenhuma revelação e nenhum milagre. Esse sistema, às vezes, chama-se raciocínio, porque eleva à razão a posição de suprema guia em assuntos de religião. Também se descreve com religião natural, como aposta à religião revelada.
Tal sistema é refutado pelas evidências da inspiração da Bíblia e as evidências das obras de Deus na história. Então tá aí, o deísmo, O deísmo acredita, defende a ideia de que Deus criou todas as coisas, porém Deus deixou o mundo por si só. Deus não age, não intervém, não tem milagres, não tem operação, não tem ação de Deus em nenhum momento, Deus deixou aí o mundo para ser guiado aí pelas leis naturais. É o que defende o pensamento do deísmo. Ok, queridos? Tudo bem até aqui? Podemos continuar? A segunda palavra que eu quero que você conheça, eu acredito que você já conhece essa palavra, que é o ateísmo. Ateísmo te lembra alguma coisa? Ateu, Ateísmo. Ateísmo, o sentido etimológico do termo ateísmo é não de Deus. Não de Deus. É uma negativa franca e positiva da existência de Deus. A designação não é evidentemente aplicada à mera ignorância da existência de Deus. Então, os seguidores do ateísmo, que são os ateus, eles negam a existência de Deus. Só que quando o ateu, ele procura negar a existência de Deus, ele procura discutir sobre a existência de Deus, dizendo que Deus não existe, ele está afirmando que Deus existe. Porque não se pode contestar, discutir sobre algo que não existe. Você só pode discutir, contestar algo que existe. Não é verdade? Então, quando o ateu, ele declara que Deus não existe, quando ele contesta a existência de Deus, ele está afirmando que Deus de fato existe, porque não pode contestar algo que não existe, ok? Bom, vamos continuar vendo alguns conceitos, e estudando um pouco mais a fundo sobre esse nosso Deus. E já nós entraremos na doutrina da Trindade propriamente dita, Bom, antes de nós entrarmos na doutrina da Trindade propriamente dito, nós temos que entender o seguinte, que todo o Antigo Testamento era monoteísta, Quando Deus ele se revela a Moisés e se revela ao povo, ele se revela sendo o único Deus. Você pode aí ler comigo em Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 2 e 3. Vamos ler aí, Êxodo, capítulo de número 20. Acompanhe comigo aí. Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 2 e versículo de número 3. Abra comigo a sua Bíblia, vamos ler aqui. É muito bom nós lermos a palavra de Deus. Olha só, Êxodo, capítulo 20, versículo 1, 2, 3 e 4. Diz assim, então falou Deus todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas e debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o teu Deus, sou Deus zeloso, que visto a iniquidade dos pais nos filhos, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam ou aborrecem. Então, nós vemos aí Deus falando que Ele é o Senhor, eu sou o Senhor, o teu Deus, Então, todo o Antigo Testamento era monoteísta, eles acreditavam em um só Deus, porque Deus se apresentou sendo o único Deus verdadeiro, dizendo que fora dele nenhum Deus houve e depois dele nenhum Deus haverá. Então nós precisamos entender
que o Antigo Testamento, eles eram monoteístas, né? Se você ler, por exemplo, Deuteronômio capítulo de número 6, nós encontramos Deus falando para o povo de Israel o seguinte, Deuteronômio capítulo 6, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para ensinar, para que os cumprisse na terra a que passais a possuir, para que temais o Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno a teus filhos e aos filhos de teus filhos todos os dias da tua vida, e que tens de, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno a teu filho e ao filho de teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Olha só, no versículo de número 4, ouve Israel, né? Chamar aí, que no hebraico é ouve, né? Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, né? Versículo 4, o Senhor nosso Deus é o único Deus, ou seja, monoteísmo, a crença em um único Deus. Então, temos que entender que todo o Antigo Testamento, eles eram monoteístas, ok? Nós vamos encontrar também textos no Novo Testamento que nos apresenta e nos mostra o Senhor nosso Deus sendo o único Deus. Por exemplo, abra comigo aí a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 19. Tiago, capítulo 2, versículo de número 19, também nos apresenta Deus sendo o único Deus, né? Olha só, tu crê que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, olha só Tiago dizendo, se você crê que existe um único Deus, você faz bem. Ou seja, o Novo Testamento também, eles são monoteístas, eles acreditam em um só Deus. O monoteísmo, ele é bíblico, né? Nós cremos num único Deus. Bom, vamos entrar agora falando um pouco sobre a deidade de Jesus, né? Nós vimos que o Antigo Testamento, eles eram monoteístas, até porque é bíblico, a crença em um só Deus. O Novo Testamento também fala do único Deus, vai ter versículos e referências falando que existe um único Deus. Agora, nós vamos entender que Jesus, o Yeshua, o Hamashia, ele é divino, né? Vamos encontrar vários textos da Bíblia Sagrada apresentando o Yeshua como um ser divino, né? Vamos falar sobre a deidade de Jesus. Por exemplo, quando nós lemos João, capítulo de número 1, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, diz assim: no princípio, no começo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, João, ele está falando sobre o verbo que é a palavra que é o próprio Jesus, né? No princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo, a palavra, Jesus estava com Deus, e o verbo, a palavra, Jesus era Deus. Olha só, um texto que mostra claramente sobre a deidade de Jesus, Jesus divino, né? Um outro texto que também vai falar sobre a deidade de Jesus é Hebreus, né? Abra comigo aí a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo de número 1, né? Hebreus capítulo 1, abra comigo aí a sua Bíblia, por favor. Olha só o que diz aí:
havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus, da majestade nas alturas. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ora, olha o escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem foi que escreveu os Hebreus, mas o escritor fala sobre a deidade de Jesus, dizendo que ele é o resplendor da sua glória, da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui nós temos uma referência clara sobre a deidade de Jesus. Ele é o próprio Deus, ele é o ser divino, é a expressa imagem de Deus, ok? Além desse texto aqui que fala sobre a deidade de Jesus, um Jesus divino, até porque a palavra deidade significa divino, né? Ou divindade, existem outros textos também que vai falar sobre a deidade de Jesus, né? Então, nós temos também textos na Bíblia que vai falar sobre a deidade do Espírito Santo. Nós temos um texto também que vai falar sobre a deidade do Espírito Santo, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 3 ao versículo de número 4. Está aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 ao versículo de número 4. Lembra quando Ananias e Safira, eles venderam a sua propriedade por uma certa quantia, trouxe para os apóstolos e disseram para os apóstolos que venderam por uma outra quantia, ou seja, mentiram. Um exemplo, venderam por 100 e falou que venderam por 30, né? Mentiu para o Espírito Santo. Aí Pedro vai falar para eles, né? Vocês mentiram para o Espírito Santo. Porque ele faz referência, mentiram para o Espírito Santo, falando que o Espírito Santo ele é divino, mostrando a deidade, a divindade do Espírito Santo, ok? Vamos falar sobre a Trindade. O que significa a palavra Trindade? Trindade. A palavra Trindade significa união de três pessoas distintas em uma só divindade. Olha só, Trindade é a união de três pessoas distintas em uma só divindade, né? A Santa Trindade está em toda a Bíblia, mas o termo Trindade não é mencionado na Bíblia. Já falamos sobre isso, que o termo Trindade não é mencionado na Bíblia, não está na Bíblia o termo. Porém, nós vemos claramente durante toda a Bíblia, né, a manifestação do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós vemos em toda a Bíblia a ação de Deus, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo. As três pessoas trabalhando, as três pessoas distintas, mas que provêm de uma só divindade, né? O termo Trindade foi usado pela primeira vez por Teófilo, bispo de Antioquia. Olha só que interessante. Teófilo viveu no segundo século de nossa era e usa pela primeira vez o termo tria, em referência direta a três pessoas em que subsiste na Trindade. Posteriormente, Tertuliano de Cartago, na África, retoma o mesmo assunto e usa a palavra trinitas, porém já no século II e no século III.
A Trindade foi reconhecida no credo de Atanásio em 293 a 373 depois de Cristo e tornou conhecida universalmente como doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós temos aí, né, a origem, o desenrolar deste termo Trindade, que embora não esteja na Bíblia, não é porque não está na Bíblia que a Bíblia não faz referência à Trindade, não faz referência a essas três pessoas que provêm de uma só divindade, né? Queridos, vamos aí, durante a nossa aula, observarmos que desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, nós vemos a ação dessas três pessoas. Nós vemos a ação da Trindade. Olha só que interessante. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26. Abra aí a sua Bíblia. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26. Você vai encontrar, quando o Senhor está criando o homem no sexto dia, ele vai falar o seguinte: façamos o homem a nossa imagem, semelhança. Façamos, quando ele fala façamos, é o plural. Façamos o homem a nossa imagem, semelhança. Com quem é que o Criador está falando ali? Façamos. Ele está falando com a Trindade. Está falando com o Filho e com o Espírito Santo. Está falando com a palavra, com o Verbo e com o Espírito Santo. Ok? No mesmo Gênesis, capítulo 3, versículo 22, Gênesis 3, 22, nós encontramos outra expressão dizendo assim: eis que o homem é como um de nós. Olha aí a palavra nós no plural, né? Se referindo a mais de uma pessoa. Com quem é que o Criador está falando? Eis que o homem é um de nós. Ele está falando com a Trindade, está falando com o Verbo, com a palavra e com o Espírito Santo, né? As três pessoas ali conversando uma com a outra. Olha só que magnífico, olha só que interessante. No mesmo Gênesis, no capítulo 11, versículo 7, Gênesis 11, versículo de número 7, nós temos aí mais uma expressão dizendo assim: desçamos e confundamos ali a sua língua, né? Quando o povo constrói a torre de Babel, né? Deus, ele diz com a Trindade: desçamos. Quando ele fala desçamos, está no plural. Ele está falando com mais de uma pessoa ali. Quem que eram essas pessoas? Era a palavra, o Verbo e o Espírito Santo. Olha só que interessante, desde Gênesis nós vemos aí, né, a Trindade conversando entre si sobre aí a humanidade, sobre a criação e tudo mais. No Novo Testamento nós vemos a Trindade no batismo de Jesus. Se você abrir comigo a Bíblia em Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, anote aí, Mateus, capítulo de número 3, versículo 16 e 17, ali no batismo de Jesus, né? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que abriram os céus. Olha a palavra céus no plural, se referindo a mais de um céu. Já estudamos sobre isso. Existem três céus: céus atmosférico, céus cósmico, onde está as galáxias, as nebulosas, e o céu imarcessível da graça e da glória de Deus, né? Sendo Jesus batizado, saiu logo das águas e abriram-se os céus, né? E viu o Espírito descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz de Deus dizia, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui, meu irmão, aqui nós vemos a ação da Trindade claramente. Jesus saindo da água depois de ser batizado, os céus se abrindo, o Espírito Santo, olha aí a terceira pessoa, descendo sobre Jesus em forma de pomba, e lá em cima o Pai, o Criador, dizendo, né, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer.
aqui está claramente a ação da Trindade, a ação das três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ok? Vamos encontrar também, né, a Trindade na forma batismal, por exemplo, Mateus capítulo 28, versículo 19, anote aí, Mateus capítulo 28, versículo de número 19, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, olha só, do Filho e do Espírito Santo, ok? Pai, Filho e Espírito Santo. Vemos a Trindade aqui na forma batismal. Vemos também a Trindade na forma dos dons espirituais. É isso mesmo. Se você ler comigo a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e versículo 6, Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 4, versículo 6, Paulo vai dizer o seguinte, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, né? É o mesmo Deus, irmão, é o mesmo Deus, né, que opera tudo em todos, através do Espírito, através da palavra, através de Jesus, é o mesmo Deus. Nós vemos aí claramente a Trindade manifesta na Bíblia Sagrada. Meus amados, eu quero que vocês conheçam três palavras, ok? A primeira palavra que eu quero que vocês conheçam é unicismo. Está aqui, unicismo, falando ainda sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vimos aí, né, que a Trindade, ela está na forma batismal, ela está também na forma dos dons espirituais. Nós vemos a Trindade no batismo de Jesus, a manifestação do Pai, falando do Espírito descendo sobre Jesus. Nós vemos claramente. Agora, existe mais um conceito sobre a Trindade. Esse conceito, esse pensamento é unicismo. O que é unicismo? Marca essa palavra. Unicismo é crer na existência de um só Deus. Escute isso. Que se manifesta em três pessoas. Exemplo, o mesmo Deus da criação, Gênesis 1:1, é o mesmo Deus que se manifestou para morrer por nós. E é também o mesmo que desceu no dia de Pentecoste. Ensinam que as três pessoas da Trindade são uma só pessoa. O que eu vou dizer aqui para vocês, se vocês não prestarem atenção, vai chocar vocês um pouco, mas vamos nos desenrolar aqui e entender claramente essa questão do unicismo, ok? Então, o unicismo aí é a crença em três pessoas, ok? Mas em três pessoas sendo uma só. O mesmo Deus que criou todas as coisas, é o mesmo Deus que se manifestou para morrer por nós, e é também o mesmo Deus que desceu no dia de Pentecoste. São três pessoas iguais, né? Uma pessoa só. Essa teoria é uma heresia, ou seja, antibíblica. O unicismo é antibíblico, ok? Pois a Trindade, ela é constituída não só por uma só pessoa, mas por três pessoas. Olha só, Pai, Filho e Espírito Santo. Calma, que nós vamos entender isso aqui. Tem muitos cristãos que são unicistas e não sabem. Acreditam no Deus Pai, acreditam, melhor dizendo, em um só Deus manifesto em três pessoas, né? E até parece que este conceito de unicismo, ele é bíblico, mas não é bíblico. Vamos entender isso agora, ok? Quando você entende esta outra palavra aqui, ó, trinitarismo. O que é trinitarismo? Trinitarismo quase que é parecido com o unicismo. Enquanto o unicismo acredita em três pessoas
né, que são iguais, que é a mesma pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma pessoa, o mesmo Deus Criador, e foi o mesmo Deus que desceu para morrer por nós, foi o mesmo Deus que desceu no dia de Pentecoste. Enquanto o unicismo acredita que as três pessoas é uma só, o trinitarismo, olha aqui, trinitarismo, este termo está relacionado à Trindade. Ensinamos e cremos com todas as bases bíblicas que existem três pessoas, olha aqui, porém distintas em uma só divindade. Percebeu a diferença entre o unicismo e o trinitarismo? O unicismo, três pessoas iguais. O trinitarismo, nós cremos em três pessoas, ok? Porém distintas, mas em uma só divindade. Entendeu? Vou repetir aqui que é muito complicado isso aqui, hein? Você tem que prestar muita atenção. Trinitarismo, cremos em três pessoas, né, em uma só divindade, em um Deus único. São elas Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três vivem separadamente, mas são um único Deus. Essa doutrina, ela é a mais aceita entre as igrejas evangélicas pentecostais do Brasil. As três pessoas são chamadas de Deus. Observe que no trinitarismo, que é o que nós cremos, nós somos trinitaristas, né? Nós cremos num Deus que se manifesta em três pessoas. Essas três pessoas, elas são diferentes uma só da outra, porém elas provêm da mesma divindade. Nós cremos nisso porque é bíblico. As três pessoas são chamadas de Deus. São três pessoas distintas uma da outra. Ok, queridos? O Pai é chamado Deus, o Filho é chamado Deus e o Espírito Santo, eles são chamados Deus. Porém, são três pessoas diferentes uma da outra, porém que provêm da mesma divindade. É o que nós cremos. Você tem que entender isso aqui para que você não venha fazer confusão entre o unicismo, que é a crença em três pessoas, só que eles não fazem esta distinção, eles não fazem a diferença, né? São três pessoas, mas são três pessoas separadamente, três pessoas distintas, porém que provêm de uma mesma divindade. Os unicistas não, né? Os unicistas, eles acreditam em três pessoas, sendo que defendem a ideia de que o mesmo Deus que criou é o mesmo Deus que desceu e é o mesmo Deus. Eles não fazem diferença. Ora, se Deus é uma pessoa, Jesus também é uma pessoa e o Espírito Santo também é uma pessoa. Pessoas diferentes que provêm de uma mesma divindade. Entendeu? Tem que ficar muito bem claro isso aqui, para que nós não venhamos fazer uma confusão sobre essa questão da Trindade e também para que não venha a ficar nenhuma dúvida concernente à Trindade. Ah, eu sou unicista ou eu sou trinitarista? Ponto. Trinitarista. Você é trinitarista. Você acredita num único Deus manifesto em três pessoas distintas, porém que provém da mesma divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ok? Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Eu falei para vocês que essa matéria ela é complexa e requer muita atenção para que nós possamos compreender. Ah, tem uma outra palavra também que eu quero que vocês conheçam, né? É o triteísmo. Olha aqui, ó. Triteísmo. Coloquei aqui na minha projeção. Olha que legal, hein? Projeção. Triteísmo. O que é triteísmo? Anote esta palavra. O triteísmo ensina a existência de três deuses que operam separadamente um do outro, sem qualquer comum acordo. Vivem separadamente, agem separadamente um do outro, sem qualquer harmonia, cuidado. O triteísmo é uma forma disfarçada do politeísmo, que é a crença em vários deuses, isto é,
creem na existência de vários deuses, não estão de acordo com a Bíblia, pois Deus não trabalha em harmonia em todos os seus aspectos. Ele é o único Deus e não três deuses. Não existe três deuses que trabalham separados. Não existe, ok? Existe um único Deus, manifesto em três pessoas separadamente distintas, porém que provém da mesma divindade. Marca essa palavra, divindade. Olha aqui na projeção, divindade, ok? Então, eu quero que você grave essas palavras, né? Vamos de novo. Unicismo. Aqui, né? Melhor aqui. Unicismo. Ok? Creio na existência de um único Deus. Manifesta em três pessoas, porém, o mesmo Deus criador é o mesmo Deus que morreu e é o mesmo Deus que desceu no Pentecoste. Aqui embaixo nós temos o triteísmo, que é a crença em vários deuses. E depois nós temos o trinitarismo, está aqui embaixo, trinitarismo, que é o conceito que nós temos mais coerente bíblico sobre a Trindade, que é um só Deus manifesto em três pessoas distintas, porém que provém da mesma divindade. O teu Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tudo bem até aqui, queridos? Bom, vamos continuar aqui e fechar nossa aula de hoje entendendo um pouco mais sobre a Trindade. Eu disse para vocês que falar sobre a Trindade, crer na Trindade, requer uma questão de fé, muita fé, para crer num só Deus que se manifesta em três pessoas distintas, mas as três provêm da mesma divindade. É o mesmo Deus, é o único Deus, porém manifesto em três pessoas. São três pessoas e é bom lembrar que pessoa, ela possui personalidade, ela possui sentimentos, vontades. Então o Espírito Santo tem vontade, o Filho tem vontade, o Pai tem vontade. São pessoas, porém eles são um só. Requer muita fé para entender este assunto. Então, muita oração e muita meditação na palavra de Deus. Ora, para fecharmos a aula de hoje, para dar um exemplo sobre a Trindade, nós temos aqui algumas ilustrações, natureza, a personalidade e as ações humanas. A natureza proporciona muitas analogias. Por exemplo, a água é uma, mas esta também é conhecida sob três formas: água, gelo e vapor, líquido, sólido e gasoso. Quais são os três estados da água? Aprendemos isso na quarta série, terceira série e quarta série. Líquido, sólido e gasoso. Porém, é água, não deixa de ser a água. Uma é sólida, a outra é líquida, a outra é gasoso, mas é água. Entende? Dando aí um exemplo, para você compreender melhor a Trindade, O Sol é um, mas se manifesta como luz, calor e fogo. Meus amados irmãos, que Deus abençoe vocês. Eu fico muito feliz de você ter chegado até o final desta aula, até o final desta primeira matéria de teontologia, que é o estudo sobre Deus. E hoje nós aprendemos um pouco sobre a Trindade, sobre alguns conceitos, monoteísmo, politeísmo. Nós aprendemos aí vários conceitos, ateísmo, aprendemos também sobre o unicismo, triteísmo e aprendemos sobre o trinitarismo, Então, guardem essas palavras, estudem mais sobre esse assunto. Aqui é apenas uma base para que você venha alargar o seu conhecimento, ampliar as tendas do conhecimento, pesquise mais sobre esse assunto, vai mais a fundo e conheça um pouco mais desses assuntos que nós tratamos aqui.
Deus abençoe a todos vocês. O meu muito obrigado por você ter assistido esta aula. E você que ainda não adquiriu o nosso curso teológico, entre em contato comigo. Meu telefone vai estar aqui na descrição deste vídeo. Entre em contato comigo. Temos o curso básico, médio e o avançado em teologia, ok? Aqui está o nosso material de apoio. Eu estou usando aqui esse material que é do ITADESP, Instituto Teológico das Assembleias de Deus de São Paulo. Meu amigo pastor Josiel Saraiva, que é o diretor do ITADESP, eu estou usando aqui o material de apoio. É um material muito profundo. Esta é a primeira matéria, né? Teologia, né? E existem aí 20 matérias do curso básico de teologia. Teologia, cristologia, pneumatologia, angelologia, né? Antropologia, amarqueologia, soteriologia, Antigo Testamento, Novo Testamento, geografia, heresiologia, evangelismo, missões, eclesiologia, arqueologia, muito mais, educação cristã, tem muito mais, está aqui. Você consegue ver aí as matérias? Olha só aí as matérias, você pode ver aí a grade curricular, 20 matérias do básico, 10 matérias do médio e mais 10 do bacharel. Ao total, 40 matérias. Você fazendo o bacharel, você vai fazer as 40 matérias. O básico, o médio, tudo junto, ok? Então, ligue para mim, me chame, que eu vou ter o prazer de conversar com você e mandar aí na sua casa este livro. Vou mandar na sua casa este livro aqui, ó, tá? Então, entre em contato comigo, que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa aula, e fiquem atentos aí no grupo, né? Alguma dúvida, façam as suas perguntas, que eu vou estar aqui sempre pronto para responder a todos. Deus abençoe e até a próxima aula, querendo o nosso Deus. Meu muito obrigado, Deus abençoe.